Aí ele sai agora de Éfeso, ficou 3 anos em Éfeso. O período que mais ficou numa igreja local foi em Éfeso, 3 anos. Então ele está saindo de lá, indo para Jerusalém. Por que ele está indo para Jerusalém? Esse é um outro ponto muito, muito importante. Você se lembra, só fazendo uma retrospectiva aqui dos imperadores. Primeiro século, nós temos quais imperadores governando o Império Romano? Você tem César Augusto, do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Foi o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu. Foi substituído por... César, o que é de César? Isso não é o César Augusto. Isso é o Tibério César, que é o substituto dele. Porque César era Não, César é um título. É um título. Então, o substituto de César Augusto foi Tibério César. Governou do ano 14 ao ano 37. Tá. 37. Foi quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou. Era esse, cara. Exatamente. A conversão de Saulo, Tibério César. Depois de 37 a 41, nós temos o governo de Calígula. Foi um terrível, foi assassinado. Depois de 41 a 54, você tem Cláudio. Então, no período de Cláudio, está lá, é escrito que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Expulsos sem casa, sem terra, sem lavouras, sem renda. Então vieram para a Judéia, esses judeus, sem nenhuma condição de sobreviver. O que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer uma grande coleta, levantamento de oferta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para levar e ajudar esses pobres da Judéia, mostrando que tanto a evangelização quanto a obra social são partes do mesmo conjunto do evangelho. Deus cuida do corpo e cuida da alma. Pois bem, então só voltando um pouquinho aqui para falar dos outros imperadores. Depois vem Nero, de 54 a 68, quando a cidade de Roma foi incendiada e a perseguição mais brutal começa. Depois de Nero vem o Vespasiano, que governou de 69 a 79, quando foi feito o Coliseu Romano, quando Jerusalém caiu nas mãos do imperador do Tito Flávio, que era filho dele. Com a morte dele, o filho dele, Tito Flávio, governa de 80 a 81, e depois vem o Domiciano de 81 a 96, quando João é preso lá em Éfeso e é levado para a ilha de Patmos, onde escreve o livro de Apocalipse. Bom, vamos voltar aqui à questão das ofertas. Paulo, então, levanta essas ofertas, ele está em Éfeso. E agora ele está saindo de Éfeso para levar estas ofertas com uma equipe. Outra coisa bonita, ele não leva o dinheiro sozinho. Não basta só transparência, Vilela. É preciso prudência. Você não lida com dinheiro sozinho se o dinheiro não é seu. Então Paulo leva toda uma equipe para dar transparência, que era muito dinheiro que ele estava levando, a ponto do governador Félix ficar interessado nessa grana. Quando ele está indo para Jerusalém levar essas ofertas, é que ele escreve a sua principal carta, a carta aos Romanos, que é o grande tratado teológico do Novo Testamento. É o Manifesto Cristão, é o Evangelho segundo Paulo. E esta epístola, não sei se você tem na memória a essência dela, mas ela é a epístola mais importante na história do cristianismo. Por exemplo, foi pela leitura desta epístola que o grande expoente dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, se converteu. Foi pela leitura desta carta que Lutero teve uma experiência de conversão. Poxa. Romanos 1,17. Foi pela leitura desta carta que você tem as maiores influências na história do cristianismo. Por quê? Porque Paulo é tão meticuloso nessa carta, Vilela, que até recentemente, nas maiores universidades do mundo, na área de direito, Romanos era estudado como modelo de argumentação. Paulo é um mestre, inspirado pelo Espírito Santo. Então essa carta, ele mostra o que é o Evangelho, mostra que o Evangelho primeiro traz as más novas, para depois apresentar as boas novas. Então, no capítulo 1, versos 18 em diante, vai provar que os pagãos estão depravados. Depois vai mostrar que os moralistas estão tão perdidos quanto os pagãos depravados.
Depois ele vai mostrar que os judeus estão tão perdidos quanto os moralistas e pagãos depravados. E ele fecha o argumento dele em Romanos 3:23 assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há justo nenhum sequer. Primeiro vem a porrada, né? Primeiro vem a porrada. Por que primeiro vem a porrada? Porque se você falar de Jesus para um cara, eu falo, mas eu não preciso de Jesus. Minha vida está tão legal. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Para que eu preciso dele? Então, antes de oferecer a graça, é preciso mostrar para o homem quem ele é. Ele é pecador. Aí Paulo abre o portal da graça a partir de Romanos 3:24. Apresenta a gloriosa doutrina da justificação. No capítulo 4 ele dá o exemplo de Abraão e Davi como justificados pela fé. No capítulo 5 ele mostra os frutos da justificação. No capítulo 6 a nova vida em Cristo. No capítulo 7 o dilema da vida cristã. E ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero esse eu pratico. E esse dilema não é só de Paulo, é seu, é meu, é nosso. Total, né? E no capítulo 8 ele chega às alturas excelsas mostrando a obra transformadora do Espírito Santo e a plena segurança que você pode ter em Cristo. Depois dos capítulos 9, 10 e 11, ele trata de Israel. O 9, o passado, a eleição. O 10, o presente, a corrupção. E o 11, o futuro, a restauração. E do capítulo 12 ao 16, ele aplica essa doutrina. De que maneira? Diz assim, quer saber se um cara é cristão mesmo? Veja os relacionamentos dessa pessoa. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com ele mesmo. Terceiro, relacionamento com seus irmãos. Quarto, relacionamento com seus inimigos. Quinto, relacionamento com as autoridades constituídas. Sexto, relacionamento com aqueles que pensam diferente de você em coisas secundárias, não em coisas essenciais. Coisas secundárias. Então Paulo fecha essa mais robusta epístola que ele escreveu. Dali ele chega em Jerusalém, ele é preso, então ele completa a viagem dele. Acontece alguma coisa nessa viagem de barco? Acontece. Primeiro, ele quando está saindo de Éfeso, ele para no porto de Mileto, que não me aparece aí por perto, mas está perto de Éfeso, Mileto. Ele chama os líderes da igreja de Éfeso e diz assim para eles, olha, o que o Espírito Santo me assegura, o que eu vou encontrar pela frente são cadeias e tribulação. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele sabe que ele está levando uma oferta e não está esperando um culto de ações de graça. Ele está esperando a prisão. Ele está esperando tribulação. Olha o paradoxo do negócio. Quando ele desembarca lá em Cesareia Marítima, você sabe que fica em Israel, estive lá, a região do Porto, lá tem um profeta, o mesmo profeta que profetizou a fome no governo de Cláudio, Ágabo, pega um cinto, prende o Paulo com o cinto dele e diz, é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Você está levando uma oferta e eles vão prender você lá. Nossa. Aí os membros das igrejas lá de Cesareia disseram, Paulo, não vai não, cara, não vai não. Ele respondeu assim, o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. Ele chega, entrega as ofertas e imediatamente os judeus fazem um voto de anátema que não vão, 40 judeus, que não vão comer, que não vão beber, enquanto não matarem Paulo. Há um rebuliço na cidade de Jerusalém. Paulo é recolhido, jogado na fortaleza, aquela prisão de segurança máxima. Só que, olha que coisa interessante, um sobrinho de Paulo, lembra que a irmã de Paulo morava lá, Jerusalém? Sim. Um sobrinho de Paulo é informado de que havia essa conspirata para matar Paulo. Esse sobrinho de Paulo vaza a guarda, consegue falar com o comandante, olha, tem um plano de matar Paulo. E os judeus juraram que vão matá-lo. Esse comandante, de noite, sob forte escolta militar, traslada Paulo de Jerusalém para Cesareia Marítima. Porque Cesareia a Marítima, onde ficava o quê? O quartel-general de Roma. Você sabe disso, o palácio do governador não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Então lá estava todo o quartel militar, de proteção militar, estava lá. Então Paulo fica 2 anos em Cesareia, sendo acusado pelos judeus. O que acontece? Há uma transição de governo de Félix para Festo.
Em transição de governo é época de fazer reivindicações, certo? Claro. Então o que aconteceu? O Sinédrio disse para Festo assim, que está substituindo o Félix: o governador, esse prisioneiro aí está no fórum errado. Não é Curitiba, desculpa. Não é Cesareia, é Jerusalém. O problema desse prisioneiro aí não é político, é religioso. E o fórum para tratar de assuntos religiosos não é Cesareia, é Jerusalém. Aqui está o Sinédrio. Manda o prisioneiro para cá, que nós somos as autoridades competentes para julgá-lo. Só que o Sinédrio estava tramando para matar Paulo na estrada. Paulo percebeu a jogada. Ele era cidadão romano. Disse para o governador: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado diante de César em Roma. O governador disse: para César você quer ir? Para César você irá. Convencido da inocência dele. O que acontece? O próprio Deus, quando ele escreveu Romanos, está lá no capítulo 1 e no capítulo 15 de Romanos. Paulo diz assim na carta, que ele tinha o desejo de ir a Roma, que ele nunca tinha estado em Roma ainda. Passar um tempo com a igreja de Roma. E ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Só que, quando ele estava preso em Jerusalém, o próprio Deus aparece para ele em Atos 23:11 e diz assim: coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Ou seja, Paulo queria estar em Roma, Deus o queria em Roma, e quando ele viajou para Roma, ele enfrenta o quê? Um naufrágio. Ué? Você entende isso? Por quê? Porque Esse é um ponto curioso. não estavam tentando impedir ele de ir para Roma. Esse é um ponto muito curioso, Vilela, que às vezes, nesse mundo triunfalista, de um evangelho, às vezes, de prosperidade, de riqueza, de sucesso, as pessoas são levadas a acreditar que se você é crente, se você crê em Deus, se você tem fé, nada de ruim vai acontecer com você. Você está blindado. Você está numa estufa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, primeiro que aquele barco singrou as águas do Mediterrâneo na contramão da vontade de Paulo. Paulo alertou, falou: olha, não é prudente viajar no período do inverno, rigoroso, porque os navios não eram tão seguros. O comandante do navio não escutou Paulo. Saíram, parecia que estava tudo bem, daqui a pouco um tufão joga o navio para lá, para cá, 14 dias sem saber se era dia ou noite. Tinha 276 pessoas dentro do navio. O pânico tomou conta de todo mundo. Na hora do maior desespero, um anjo de Deus apareceu para Paulo no navio e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Tem bom ânimo. Eu entreguei todo esse povo aí na sua mão. Mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E naquela noite, Paulo ora pela coisa mais óbvia do mundo. Ele ora para o dia amanhecer. Porque se você orar, o dia amanhece. Se você não orar, amanhece do mesmo jeito. Quando amanheceu o dia, eles avistaram ele de Malta. O navio se despedaçou todo. A carga de trigo foi toda jogada fora. O navio virou destroço. Mas ninguém pereceu. Quando chegam na ilha de Malta, os bárbaros que não falavam o grego fizeram uma grande fogueira para aquecê-los. E a única pessoa que tentou manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi pegar uns gravetos, jogou no fogo, uma vibra prende na mão do Paulo. Pé frio, parece. Pô. Aí os bárbaros gritaram assim... Tá dando tudo errado, né, a princípio. Os bárbaros gritaram assim: é um assassino. Tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver. Vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudar de opinião. Não é um assassino, é um Deus. Não é nem um assassino agora, nem um Deus. É o servo do Deus vivo. Aí você começa a perceber uma coisa curiosa. Não foi a tempestade que levou Paulo para Malta. Foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito da ilha estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E depois de passar do inverno rigoroso, eles enviaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. E aí ele chega em Roma não como sonhara chegar, ele chega preso, ele chega algemado. E é nessa conjuntura que ele vai dizer o que eu já disse aqui, Filipenses 1:12. O que é que ele vai dizer? Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem parece que é pé frio.
por onde passa é luta, é perseguição, é açoite, é prisão, é luta. E ele está olhando para uma outra perspectiva. E ele diz, 3 coisas aconteceram comigo por causa disso. Primeira coisa que aconteceu, ele disse assim, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando a igreja viu o Paulo preso, trabalhando mais que eles mexeram. Segundo, as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? Guarda do imperador? A guarda do imperador. A guarda de elite. Os soldados da mais alta patente do império. 16 mil soldados de escol. Algemado com Paulo todo dia um soldado em 3 turnos por dia durante 2 anos. Em rodízio. Toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Olha só. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero era o imperador. Nero não sabia, mas era como se ele fosse o presidente das missões estrangeiras da igreja, porque colocou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja e diante dele o seu auditório. Como foi esse encontro? Este encontro? Dos soldados com ele? O soldado estava algemado com ele. Era obrigado a ficar... Ele tinha que ouvir, não tinha jeito. Querendo ou não. Querendo ou não. Ouvindo não vai ficar quieto, não. Você vai ouvir agora. Você vai ouvir agora. Mas o melhor ficou ainda. Ele estava preso. O que ele está preso? Não pode viajar, não pode visitar as igrejas. Então o que ele fez? Escreveu cartas. Quais cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. As cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo os capítulos mais importantes da sua história. Nós aprendemos isso com Paulo. Que bonito isso. É. E aí ele chega em Roma? E aí o que acontece? Ele chega em Roma. Fica 2 anos preso. 2 anos preso. Agora preste atenção nisso. O que está por trás dessa primeira prisão não é política. Qual é a alegação? É prisão religiosa, são os judeus. São os judeus que querem Estão por trás disso. A prisão e a morte dele.